No Brasil, os médicos não têm acesso a uma ferramenta de inteligência artificial específica para uso médico. Essa resposta, para mim, ela foi interessante, porque eu utilizo inteligência artificial desde 2020 e revolucionou a minha prática, tanto médica quanto pessoal. Mas o que sempre me pareceu paradoxal é porque outros médicos, assim como eu fiz, não utilizam inteligência artificial para otimizar o seu tempo, e isso tem dois motivos. O primeiro é que o médico não tem acesso a uma inteligência artificial de qualidade. E o segundo é que quando ele tem acesso a uma inteligência artificial, ele não sabe utilizar a inteligência artificial da maneira certa. E é por isso que a Telidoc desenvolveu o Dr. AI, que é uma ferramenta específica para que o médico possa utilizar, treinada somente em conteúdo médico. Imagina o seguinte, o ChatGPT ele é treinado com toda a informação que tem no mundo, e isso gera alucinações, confusão na cabeça da inteligência artificial na hora que você pergunta como um médico ali que quer uma assistência, seja para pesquisa, para otimizar diagnóstico e afins. Você vai ter acesso a uma ferramenta de inteligência artificial para usar na sua prática que entende o conceito médico. É basicamente um assistente seu que vai responder todas as perguntas com o uso de inteligência artificial. Você vai ter todo o poder da inteligência artificial que revolucionou a minha prática médica e de diversos médicos que estão conosco testando a ferramenta há bastante tempo para revolucionar a sua prática médica. Deixa eu te explicar a principal diferença do ChatGPT e do Dr. AI. O ChatGPT ele é uma ferramenta de inteligência artificial treinada com todo o conteúdo do mundo, ou seja, ele é inadequado para a gente utilizar como uma ferramenta de análise, pesquisa e perguntas médicas. E o acesso em tempo real a todas as atualizações, guidelines de todas as sociedades médicas europeias, americanas e brasileiras. A diferença do GPT para o Dr. AI é gigantesca, é um modelo treinado especificamente para ler artigos médicos. E eu não estou brincando, o ChatGPT ele tem 175 bilhões de neurônios, de conexões, que são os parâmetros na verdade, mas falando de um modo leigo a gente chamaria de neurônios. Enquanto o Dr. AI, 1,5 trilhões de parâmetros, e treinados todos especificamente para uso médico. E eu tenho literalmente centenas de exemplos para te mostrar do uso do GPT e do Dr. AI na prática médica. Enquanto que a gente pergunta para o Dr. AI e ele responde como um especialista da área que você perguntou. A diferença é absurda. Eu perguntei o seguinte: me dê uma tabela de diferença e comparações entre a diabetes tipo 1 e a tipo 2 para o GPT. E também fiz a mesma pergunta da diferença em tabela para o Dr. AI. A diferença é gritante, tanto na comparação e nas análises que ele faz para entregar essa informação para um médico, que chega a ser vergonhosa o desenvolvimento que o GPT fez em relação ao Dr. AI. O Dr. AI escolheu melhor a resposta, demonstrou uma maior capacidade de comparação entre os parâmetros e raciocínio clínico e entregou também todas as referências e guidelines que ele utilizou para nos trazer essa resposta com muito mais embasamento e confiança. Se a gente for analisar a diferença do ChatGPT para o Dr. AI nessa tabela comparativa que a gente fez uma pergunta, dá para dizer que o Dr. AI entende mais rápido, raciocina melhor e utiliza fontes confiáveis de uso médico. Ou seja, tudo que o ChatGPT faz, o Dr. AI faz, só que muito melhor. Basicamente, o ChatGPT é uma brincadeira para o médico e o Dr. AI é uma ferramenta útil que vai otimizar tempo, gestão, condutas, análise e principalmente manter o médico atualizado nos últimos guidelines e protocolos. Para quem quer estudar muito melhor artigos, guidelines e protocolos, o ChatGPT ele é uma brincadeira, ele é legal, mas o Dr. AI ele é disruptivo, é uma revolução na jornada médica. E é exatamente por isso que a Telidoc vai fornecer para você essa ferramenta, para você utilizar e para que a gente possa revolucionar a prática médica com o uso de inteligências artificiais aqui no Brasil. Vou me apresentar aqui rapidamente. O meu nome é Dr. Jonas Spezia, eu sou o fundador e CEO da Telidoc
Em 2020 eu comecei a utilizar inteligências artificiais. Em 2021 trabalhei na Conexa e na Mil, que são as duas maiores health techs do Brasil de telemedicina. Então sempre tive um viés tecnológico e médico muito grande. Em 2022 servi o quartel, fui médico militar. Em meados de 2023 eu fundei a Telidoc Medical Journey, que é a maior empresa do Brasil em tecnologia e inovação médica focada em telemedicina. Mas apesar de ter lançado já essa empresa, ter olhado sempre para a inteligência artificial, trabalhado com telemedicina e tecnologia, sempre me incomodei muito com uma coisa, que é perder pontos de inflexão quando eles acontecem. Como, por exemplo, na década de 90, quando a internet surgiu e mudou tudo. Empregos deixaram de existir, novos empregos surgiram, como analistas de SEO. A gente não aproveitou essa oportunidade de estar rompendo naquele momento e utilizando a nova tecnologia para poder se adequar e aproveitar essa oportunidade de mercado. E foi assim com diversos outros pontos de inflexão que várias pessoas aproveitaram e estudaram a tecnologia, usaram a tecnologia e tiveram as suas vidas transformadas. Mas na época eu era muito novo para aproveitar esses pontos de inflexão e acabei não aproveitando. Mas em 2017, quando o Bitcoin surgiu, eu já não era tão novo assim e poderia ter aproveitado aquele ponto de inflexão, ter estudado sobre isso e ter investido. Eu me arrependo muito até hoje de não ter investido naquela época, em 2017. Foi um ponto de inflexão que eu perdi e a partir daí eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais vou perder um ponto de inflexão. E foi o que aconteceu em 2020, quando a OpenAI lançou o ChatGPT 3.0 pela primeira vez. A inteligência artificial lançada conseguia criar texto, conseguia escrever qualquer pergunta que você fazia e eu ficava brincando com essa ferramenta o tempo inteiro. Foi então que eu percebi que algo muito maior estava por vir e que eu deveria focar sim no estudo dessa inteligência artificial, porque seria a próxima grande revolução que a gente viveria. Essa era a onda que eu literalmente não ia deixar passar, porque envolvia tecnologia e também otimização do nosso tempo médico e da nossa jornada utilizando tecnologias. E por isso, 2 anos depois, em 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT 3.5, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fui olhar. E quando eu comecei a escrever, eu fiquei literalmente impressionado com a capacidade da inteligência artificial de entender o que eu estou perguntando e me trazer informações complexas de uma forma fácil de entender, rápida e prática. Eu pesquisei artigos, criei descrições de marketing para médico, eu fiz pesquisas em guidelines através do uso da inteligência artificial e eu fiquei literalmente impressionado com o que a inteligência artificial poderia fazer na nossa prática médica. Eu fiquei literalmente vidrado, fui descobrindo tudo que funcionava, que não funcionava e fiquei utilizando a ferramenta o tempo inteiro. Logo depois eu já comecei a utilizar a ferramenta para revolucionar processos da minha empresa, revolucionar o meu tempo pessoal na gestão de projetos, me ajudar a decidir melhor, tomar os melhores caminhos e eu ficava cada vez mais impressionado com o uso da inteligência artificial. Mas o principal é que ela me ajudou a pensar melhor e a decidir melhor. Eu estava ficando com mais tempo, com decisões melhores, conseguindo gerir muito melhor os meus negócios e principalmente estudar de uma forma muito mais produtiva, rápida e me mantendo atualizado com todos os guidelines e protocolos. Mesmo que aquela época a inteligência artificial, para que eu conseguisse fazer isso, tinha que ser direcionando de uma forma específica e reprogramando determinadas funções, porque o ChatGPT ele não foi feito para uso médico. Foi aí que no final de 2023 eu coloquei todo o meu time para trabalhar e estudar inteligência artificial na Telidoc. Foi então que eu contei também com meu irmão, um engenheiro da computação, Jamel Spezia, que é diretor da maior empresa de software livre aqui do Rio Grande do Sul. E ele me ajudou a entender muito bem como que a gente poderia desenvolver uma solução para uso médico. E foi aí que a gente conseguiu entrar em contato com a Google para poder utilizar um grande modelo de linguagem de inteligência artificial para uso médico dentro da Dr. AI.
E assim, durante dias, semanas, meses, a gente foi projetando, desenvolvendo, testando. Colocamos os mais de 50 médicos que estão conosco na mentoria para utilizar a ferramenta, passar feedbacks, para que daí sim a gente chegasse no modelo quase que perfeito de inteligência artificial para a rotina do médico, que agradou muito a quem utilizou. E é por isso que agora a gente está aqui para fornecer diretamente para você. Os nossos médicos estavam acertando muito mais diagnósticos, otimizando muito mais o seu tempo, lendo guidelines e protocolos atualizados muito mais rapidamente. Nós literalmente criamos um companheiro, um assistente de inteligência artificial para os médicos utilizarem, que ajuda o médico a obter todo o conhecimento necessário e se atualizar. E os resultados, logicamente, foram aparecendo muito rápido. Os médicos que antes gastavam 2 horas por dia em burocracias, em estudo, em revisão de guidelines, em protocolos, eles passaram a economizar o tempo deles somente com o uso da ferramenta. E com tanta coisa acontecendo, muitos médicos vieram nos perguntar como que utilizava, como que faz para acessar a ferramenta. E foi aí que a gente decidiu, então, parar e lançar o Dr. AI. Foi um sucesso, a gente teve uma demanda absurda de lançamento. As pessoas ficavam impressionadas de como que poderia ser utilizada essa ferramenta. E a partir do momento que conheciam a ferramenta e viam que ela era prática, fácil de usar, otimizava de fato a jornada e o estudo médico, elas simplesmente estavam vidradas na solução que a gente conseguiu trazer para todo o Brasil. E para você ter noção de onde chegou a Dr. AI, eu fiquei simplesmente impressionado quando o Google ligou para mim e perguntou se a gente precisava de ajuda para desenvolver e como que eles poderiam ajudar. Foi muito gratificante porque o Google é uma das maiores empresas do mundo e eles entraram diretamente em contato comigo para me ajudar a solucionar e oferecer um banco de dados com artigos, guidelines totalmente treinados para que a gente possa alimentar essa inteligência artificial e deixar ela ainda muito melhor. E assim como eu, o Google também está engajado em levar a inteligência artificial para a área da saúde, para os médicos utilizarem. Por mais que a inteligência artificial seja aquela mágica que acontece na nossa vida quando a gente utiliza, eu ficava intrigado por que os profissionais médicos e a área da saúde ainda não estavam utilizando a inteligência artificial. Primeiro, como eu falei, porque não tinham acesso a uma ferramenta de inteligência artificial de qualidade. E segundo, porque eles não sabiam utilizar a ferramenta. E até hoje, muitos médicos não sabem o mínimo sobre o que é um prompt, como que você pergunta para uma inteligência artificial para obter uma resposta mais adequada para o que você quer. Para o conhecimento médico e fornecer uma ferramenta de extrema qualidade para revolucionar a prática de todos os médicos do Brasil em pouco tempo. Usar a ferramenta e revolucionar. É uma ferramenta simples, ao mesmo tempo complexa, rápida, mas muito objetiva. E é uma ferramenta que traz informação de forma dinâmica, porém muito aprofundada. E desse esforço conjunto surgiu o Dr. AI, que é um esforço nosso e de todos os colaboradores que estavam testando a ferramenta até a gente chegar numa versão que ficou realmente muito boa. O Dr. AI é a primeira ferramenta de inteligência artificial desenvolvida no modelo de linguagem de conhecimento médico. É como se você tivesse um especialista de cada assunto na sua mão para fazer perguntas. O Dr. AI não é um curso, mas ele tem aulas. Ele não é um mastermind, mas ele tem uma comunidade por trás dele. Ele não é uma pós, mas você vai ganhar um certificado também. Ele é uma bússola para qualquer médico que quer ingressar no mundo das inteligências artificiais. E para ficar menos complexo, eu vou te explicar em 3 simples passos o que é o Dr. AI. A gente vai, primeiro, te mostrar como que você pode utilizar, caso você queira. Você não é obrigado a assistir nenhuma aula ali, você pode ir direto para a ferramenta, mas se você quiser, a gente vai ensinar como utilizar, ensinar diversas maneiras de perguntar para a inteligência artificial para obter determinadas respostas. E terceiro, coletar o seu feedback e fornecer atualizações semanais de qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que possa surgir, além da gente estar desenvolvendo mais diversas ferramentas de marketing médico, de gestão de consultório, tudo
com automação e uso de inteligência artificial. A gente encontrou os melhores jeitos de fazer a pergunta correta para obter as respostas certas e entregar também a ferramenta certa para você. Ou seja, você tem tudo em um local só. Você tem a ferramenta, as aulas, se fizer sentido assistir, são aulas curtas, objetivas e profundas, que levam em torno de 5 minutos cada uma no máximo e vão direto ao ponto. O que você, médico, tem que saber para utilizar uma inteligência artificial. E como eu falei, a gente não está limitado a essa solução, a gente está desenvolvendo diversas outras ferramentas de uso de inteligência artificial para vários setores médicos e para otimização de tempo pessoal também do médico. E vai conhecer toda a nossa plataforma, que mais parece um Netflix, só que para médico, com diversas ferramentas e diversos pontos que você pode utilizar para estar aperfeiçoando a sua jornada como médico. Porque, querendo ou não, você, além de médico, também é um gestor pessoal das suas finanças, um gestor da sua clínica, e é um ponto que a gente sabe que o médico não tem muito tempo para estar se aprofundando, e ter um assistente de inteligência artificial que é um especialista de cada assunto faz muito sentido. Um exemplo foi a doutora Rafaela, que em 5 minutos de utilização da nossa ferramenta e assistindo uma única videoaula de 6 minutos, ela um dia após já disse que a ferramenta economizou cerca de 1 hora do dia dela. E não é só sobre economia de tempo. Você vai pesquisar melhor, você vai estudar melhor, entender muito melhor as condutas e principalmente personalizar muito mais o diagnóstico, o entendimento do paciente e diversas outras funcionalidades. A gente vai te mostrar como manter-se atualizado, ler guidelines de 300 páginas, encontrar a única informação específica que você quer de determinado assunto com os melhores guidelines e comparar eles com o americano, europeu e brasileiro, por exemplo. Tudo isso a Dr. AI faz em uma única pergunta, em chat, como se fosse um WhatsApp. Você vai descobrir como que você pode adquirir um conhecimento dinâmico. Não é uma leitura dinâmica, é um conhecimento dinâmico, de forma compilada, explicativa, objetiva e muito específica. E claro, acessando a Dr. AI, você vai ter acesso à plataforma da Telidoc, tem diversas aulas que você pode não querer assistir, mas poderia. A gente te fornece a ferramenta adequada e te ensina como utilizar ela de forma completa. Mas então, como que você, médico, pode garantir o acesso à Dr. AI? Você pode fazer a assinatura anual da Dr. AI, na qual você tem 12 meses de acesso à ferramenta, tem acesso também à plataforma da área de membros e uma surpresa, a gente vai te fornecer também o acesso ao GPT de forma gratuita. Se você for olhar lá no site do GPT, o custo para assinar o GPT são $20 por mês. A gente está fazendo um investimento milionário na Telidoc para fornecer para você acesso a uma ferramenta que é a Dr. AI específica para médico, para você poder consultar qualquer pergunta médica, e também vai te dar acesso dentro da nossa plataforma ao poder do GPT-4 de graça por 1 ano. Então você vai ter acesso a 2 ferramentas, as 2 maiores ferramentas de inteligência artificial que você pode ter acesso tanto para uso médico como para usar para diversas outras coisas. Aproveita que é o lançamento da ferramenta e a Telidoc está disposta a investir milhões para te dar esse acesso do GPT-4 para fazer você usar inteligência artificial e melhorar a sua prática médica. Se a gente parar para pensar que você vai ter uma economia de tempo de 1 a 2 horas imediatamente após começar a utilizar a ferramenta, nesse tempo que sobrou, se você fizer uma única consulta a mais ou trabalhar uma única hora a mais pela economia de tempo no mês, você já pagou o investimento. E isso eu estou falando de apenas 1 dia. Imagina em 21 dias, em 30 dias que você vai estar economizando horas de tempo e mantendo-se muito mais atualizado, sabendo diversas respostas, guidelines e atualizações e conversando com uma inteligência artificial desenvolvida especialmente para uso médico. Eu te convido então para clicar no botão aqui embaixo, você tem total garantia de satisfação. Caso não fique satisfeito com o nosso produto ou com a nossa entrega, a gente vai devolver o valor integralmente para você sem nenhuma pergunta, se não ficar satisfeito com a entrega. A promoção ela não vai poder durar muito tempo, esse investimento ele está sendo muito alto para poder realmente engajar todos os médicos com o uso da inteligência artificial. É tipo o que a Uber fez lá atrás, na qual ela pagava você para utilizar o aplicativo.
sem precisar assinar a $20 por mês. Então é só você clicar nesse botão abaixo aqui que você vai ser direcionado para uma plataforma de checkout na qual você vai fazer o pagamento. É uma das maiores processadoras de pagamento do Brasil, é totalmente segura. Após isso, você vai receber no seu e-mail o acesso à nossa área de membros, já vai poder utilizar o Doctor aí, já vai poder ver as aulas se fizer sentido. Clica no botão abaixo e eu te espero aqui dentro.